Primeira Impressão Entrevista é um oferecimento de Jornal Primeira Impressão, notícias e classificados, guiacaieiras.net, tudo o que você procura, acha aqui. E MK Multimídia. Olá, esta é mais uma edição do Primeira Impressão Entrevista. Hoje estamos aqui com a presença mais que especial do prefeito da cidade de Caieiras, Roberto Amamoto. Roberto Amamoto tem 55 anos, é casado, pai de 2 filhos e há 16 anos se dedica politicamente à cidade dos Pinheirais. Prefeito, para começar, é mais difícil ser prefeito ou médico? Bom, André, primeiro é um prazer estar aqui com você. Já tínhamos agendado isso anteriormente, mas por problema de agenda não foi possível, mas é sempre um prazer estar com você e te responder as perguntas das pessoas, ou os questionamentos, ou expor algumas ideias, ou alguns projetos que a gente tem. Na verdade, não são 16 anos como político, na verdade são 13 ainda, né? Eu comecei em 2000. É verdade. Comecei em 2013, eu tenho 13 anos ainda de vida pública, mais 3 anos e meio pela frente. Quanto à sua pergunta, é mais difícil ser médico ou ser prefeito? Na verdade, é fácil essa resposta. Ser médico é muito mais fácil porque é uma questão de dom, de vocação, né? Antes da carreira de vereador e prefeito, eu trabalho como médico nessa cidade desde 1983. Então, é muito mais fácil ser médico do que ser prefeito. Isso a pergunta é... Primeiro, por causa de dom, de vocação. A parte política, a parte de prefeito, você é um aprendizado eterno, diário, você vai aprendendo, né? Você tem que lidar com muito mais pessoas, atender a muito mais pessoas. Quando você faz um atendimento médico, você tem que corresponder a esta pessoa que você está atendendo e a sua família, né? Agora, quando você é vereador, prefeito, você tem que corresponder a uma cidade toda, a um bairro todo, a uma comunidade toda. É muito mais difícil aí, né? Mas eu tenho uma coisa assim, que é muito clara. O fato de eu ter sido vereador, prefeito, com certeza se deve, uma boa parte disso, ao fato de eu ter sido médico de muitas pessoas, muitas famílias dentro da cidade de Caieiras e na região toda. Então, se responder, é muito mais fácil ser médico. Certo. O senhor foi vereador por 2 mandatos, foi candidato a deputado, teve uma expressiva votação e agora está começando o seu 2º mandato. Será que o senhor vai conseguir se aposentar politicamente como o senhor anunciou no final do ano? O que eu imagino isso, né? Desde 2000 eu enfrento eleições. Então eu já enfrentei nesses 13 anos de vida pública, eu já enfrentei 5 eleições. A primeira de vereador, 2000, a segunda de vereador, 2004, deputado, 2006, aí 2008 prefeito e 2012 agora de novo prefeito. Então eu acho assim que o que eu tenho de ideia, o que eu tenho de pretensão para a cidade de Caieiras, eu acho que eu vou deixar uma boa parte disso realizado nesses períodos todos de política. Assim, é definitivo. Eu abandono realmente a minha vida política em 2016. E essa decisão de abandonar a vida política é do Roberto político, Roberto pai de família ou Roberto médico? Não, é dos 2 últimos, é do Roberto médico e do Roberto pai de família, cidadão. Eu acho que a cidade, ela precisa se reciclar. Os políticos também precisam se reciclar. As ideias, elas têm que sofrer processo de modernização, novas ideias, novas maneiras de se trabalhar, novos projetos para a cidade. A cidade, nenhuma cidade pode ficar sob domínio de uma pessoa, ou de uma família, ou eternamente. Isso tem que ser, a cidade tem que se respirar novos ares. Tá? Eu acho que, eu penso assim. Então, como eu penso assim, eu vou agir assim, né? Essa coisa que você está me perguntando, será que você vai abandonar mesmo? Você vai conseguir se aposentar? É uma pergunta que todo mundo faz. Ninguém acredita nisso porque fala, não, depois que o bichinho da política entra na veia, nunca mais sai. Não, sai sim. Sai porque
Você tem que ter projetos, tem que ter um determinado tempo desse trabalho e você tem que trabalhar com a população também. E o que eu vejo são novos políticos aparecendo, novas ideias aparecendo, e a sociedade tem que se modernizar, tem que se reciclar, tem que se oxigenar novamente. Tá? Então tem que dar oportunidade para outras pessoas. Então eu acho que há um desgaste natural de todo e qualquer político, não só do político, de toda e qualquer profissão, há um desgaste natural. Então eu acho que isso faz parte principalmente do político. Ele tem que se reciclar, mas tem que dar oportunidade para outras pessoas, outras ideias, outras maneiras de se lidar com a população. Eu acho que isso faz bem, isso é salutar para uma cidade. Eu acho que todas as cidades que a gente viu que sofreram esse processo de modernização, de reciclagem, elas estão num nível melhor do que as que ficaram sobre muito tempo sobre um comando só. Eu acho que não pode. Você tem que dar oportunidade para outras pessoas, para outros projetos, para que a cidade tenha desperte uma cidadania maior, melhor, e a democracia vigore plenamente. Eu acho que isso é importante. Então, respondendo a sua pergunta, no final deste mandato eu estou fora da vida pública. Certo. Vou cuidar da minha vida pessoal, profissional. Certo. E assim, nesse período todo, mas como prefeito até, porque a gente sabe que é muito difícil, mas assim, na sua opinião, quais foram os maiores desafios enfrentados? Você disse como prefeito? Isso. Bom, só fazendo uma retrospectiva. Como vereador, você participa, tem uma Câmara, você tem as ideias, tem todos os projetos, você repassa isso ao prefeito, né? E espera que o prefeito coloque isso nas suas prioridades também e trabalhe para isso. Como prefeito, você tem que, citar o meu exemplo, como prefeito, uma cidade de 90 mil habitantes, praticamente, em 2008, 2009, quando nós assumimos o primeiro mandato, uma cidade com 90 mil habitantes, uma série de problemas na época das enchentes, daquelas quedas de barreira, quedas de casa, aquele início do primeiro mandato. Então, o que é que você vem só com a experiência do legislativo? E aí você tem que assumir uma cidade, assumir 10 secretarias, né? Trabalhar em conjunto com esses secretários e a cidade não para, ela continua, o trabalho dela continua andando. E você tem que elaborar todos os seus projetos, fazer as correções com a cidade andando, né? E isso é mais difícil. Então você tem que fazer uma mudança de pensamento, uma mudança de procedimento com a maioria dos funcionários, que estavam habituados a um certo tipo, um ritmo e um certo tipo de trabalho. Aí você vem com a ideia de modernização, de uma abertura, de uma democratização, de colocar esses funcionários todo num ritmo de trabalho e se adequando ao seu modo de pensar e ao seu modo de trabalhar. Isso é o mais difícil. Então, o primeiro mandato foi uma coisa que nós conseguimos fazer muita coisa, mas entre você mostrar para a população o que é que você queria, entre corresponder aos votos que você teve e também mostrar aos funcionários o que você queria fazer e saber que você teria que contar com a participação desses funcionários todos para a elaboração de um projeto que visava exclusivamente um atendimento e a cidade melhor, uma qualidade de vida do cidadão cairense melhor. Então as dificuldades foram essas. Eu até falo para você que assim, no primeiro mandato, com a modernização que nós fizemos dentro da máquina administrativa, nós conseguimos arrecadar mais, sem cobrar mais impostos e executar muito mais obras. Eu acho que hoje, né, eu estou no começo do segundo mandato. Se eu fosse fazer um balanço do primeiro mandato, eu estou satisfeito com o trabalho feito. Tá? Foi uma modernização, uma democratização, uma implantação de uma educação muito mais aberta, com projetos, com os NECs, né? Com a contratação de professores, com a modernização dessa máquina toda. A saúde, a gente enfrentou uma batalha enorme, mas, sabe, se você analisar finalzinho de 2012, a saúde em Caieiras,
e nos outros municípios, no Brasil todo, eu acho que com o que a gente tinha, nós realizamos, especificamente em relação à saúde, nós colocamos o Hospital de Caieiras para funcionar nesses 4 anos, de 2009 a 2012. Então, você colocar um hospital público para funcionar dentro do padrão que nós colocamos, o Hospital de Caieiras, que não pode esquecer, nós pegamos esse hospital inaugurado em dezembro de 2008 e colocamos esse hospital para funcionar e atender a população caeirense desde 2009 até 2012. Então, e não foi só a população caeirense, né? Se fosse para atender só a população caeirense, nossa saúde seria de primeiro mundo. Mas nós tivemos que atender a região toda, Pelos, Caieiras, Franco, Morato. Até por conta da localização do hospital, que está ali do lado da estação, então é muito fácil as pessoas virem de qualquer outro lugar, desce ali e está no hospital. Então, assim, o fato de eu ser médico fez com que eu investisse muito mais na estruturação da saúde, e não ficar colocando postinho de saúde em qualquer lugar. Nós investimos maciçamente no funcionamento do hospital, para que a pessoa, quando chega em casa às 11 horas, ver seu filho doente, viesse no lugar e tivesse atendimento. Houveram falhas, lógico, todas, ocorreram uma série de falhas, né, de deficiências, mas tudo isso, comparando, é o que eu peço ao povo caeirense, à população caeirense, é que faça uma comparação, né, e que a população tem que se lembrar que antes de 2009, ela não tinha um hospital. Ela tinha um pronto-socorro lá que atendia muito pouco e atendia exclusivamente as pessoas de Caieiras. Recentemente, o senhor inaugurou a Policlínica do bairro Vera Teresa, que é considerada até melhor do que algumas clínicas particulares. Então, assim, quais são os próximos bairros que receberão esse benefício? Porque não ficará só lá no Vera Teresa. Não, então, essa remodelação na saúde, nós colocamos primeiro implantando e fazendo o hospital funcionar. Sem descuidar do hospital, nós colocamos o ambulatório de especialidades e fizemos a reforma todinha do CIAS. CIAS no centro ficou também com um atendimento quase como se fosse uma clínica particular. A segunda etapa foi agora a questão da inauguração da Policlínica do Vera Teresa. E o próximo passo, né, que já está em andamento agora, é a transformação da antiga UBS da Laranjeiras também numa policlínica, né? E depois disso nós vamos ao bairro do Pinheiros do Serpa. Então, e assim, explica pra gente qual é a diferença, para que as pessoas entendam, a diferença entre um postinho normal e uma policlínica. Não, é que a policlínica você tem um tipo de serviço de atendimento a público maior do que um simples posto. Para o posto da Laranjeiras, está programada a instalação de um aparelho de raio-x, de um aparelho de mamografia, a fisioterapia vai ser aumentada, né? Os especialistas, uma parte dos especialistas devem atender aqui, além de ter um atendimento clínico, de obstetrícia, de pediatria, de odontologia, e todo o trabalho que é prestado no posto, mais a questão de você ter uma ambulância à porta, né, pelo tempo que ela estiver funcionando, o raio-x, a mamografia, o ultrassom, quer dizer, nós vamos ter quase que um mini hospital implantado dentro dessa policlínica da Laranjeiras. Então, assim, é um projeto para mais um ano, praticamente, a reforma e a implantação disso deve levar mais um ano. Tá? Mas já está começando, tanto é que nós tivemos, peço até desculpas aí a parte da população do bairro das Laranjeiras, que nós tivemos que tirar o atendimento e alocar em vários lugares aqui dentro do bairro das Laranjeiras mesmo, mas assim, a população tem que entender isso, que é um futuro... É um transtorno agora para uma melhora no futuro. Nós ainda estamos no início do seu segundo mandato. Só que algumas coisas acabam, não acontecendo, que nem as pessoas acreditam assim, eu votei no Roberto, e algumas coisas continuam atrasando, que nem, vou citar um exemplo, claro. O atraso dos uniformes escolares, que nem já é o terceiro ano que isso acontece aqui na cidade de Caieiras,
E as pessoas não entendem por que atrasa. O que acontece, prefeito, mesmo sendo uma continuidade do seu mandato? Bom, é uma continuidade, certo. Mas é um novo mandato. Quando você, primeiro, de 2009 a 2012, nós fizemos um mandato. Certo. Aí, o encerramento contábil, o encerramento político é um. E agora é um novo mandato, 2013, 2014, 15 e 2016. É um novo mandato. Então, o que acontece agora com essa questão do atraso uniforme, até do kit escolar, tal, nós devemos ter um atraso novamente nisso. Por quê? A gente sempre procurou fazer isso da maneira mais lícita possível. As pessoas que nós procuramos comprar o material da melhor qualidade possível, no preço menor possível. Isso é uma obrigação que o prefeito tem quando licita ou quando compra qualquer coisa para o município. Normalmente, quando você começa um processo desse, você começa em outubro, setembro, outubro, você detona um processo de compra, de preparação, para que esse material chegue em janeiro, fevereiro, março. Para que as crianças tenham acesso no período correto. Só que 2012 é diferente, porque é o encerramento de um mandato, que eu estava lá. Suponhamos que eu não tivesse ganho esse segundo mandato. Seria outro prefeito. Né? Então, agora, neste ano, em 2013, a gente começa o processo de compra do uniforme para 2014, já em setembro. Então, aí as crianças vão ter o uniforme em fevereiro, março de 2014. Só que o encerramento do mandato de 2012 não deu para fazer. Então, não é porque a prefeitura não quer, a prefeitura tem dinheiro disponível para isso. Só que o processo de licitação é um processo muito mais rigoroso no início do mandato. Primeiro, nós temos que fazer tudo dentro da lei. Tá? E a lei, às vezes, tem alguns obstáculos que você tem que superar. Mas é tudo no sentido de... a gente sabe que tem que atender a população estudantil, mas também sabe que tem que fazer dentro da lei. Então, isso é uma coisa que a gente não abre mão. E o senhor falando, assim, que o senhor sempre age dentro da lei, e isso acaba atrasando muitas coisas. Nós acompanhamos muito as redes sociais, estamos sempre na rua, e a gente acaba ouvindo muitas questões por aí. Uma dessas questões é a escola do Jardim Marcelino, que ela está fechada, que inclusive nós tivemos pessoas tirando foto lá na frente, falando que tem vergonha e tal. E por que essa escola está fechada? Por que ela continua fechada? Olha, André, essa sua pergunta é uma pergunta que eu enfrentei durante os 4 anos passados, aí no mandato anterior. Aquela escola, ela foi construída no mandato do ex-prefeito, Névio. Ela foi inaugurada também em dezembro de 2008, atendendo a uma demanda que existe realmente, né, de crianças naquele bairro. Mas assim, o que acontece? Eles inauguraram e construíram uma escola em cima de um aterro. Na época de 2009, quando nós assumimos, lembra? Volto a falar, época de chuva, bastante chuva e tal. Aquela escola cedeu. Ela cedeu, começou a apresentar umas rachaduras, infiltrações, e eu determinei que essa escola não viesse a funcionar para não colocar nenhuma criança em risco. E nós chamamos a promotora até se manifestou em relação àquela escola e tal. E nós contratamos uma empresa para fazer o levantamento daquela escola e chamamos a empresa que tinha construído para ela fazer as correções, tá? E essa escola ficou com o aval para ser utilizada no mês de agosto passado. Mas eu, por precaução, espero o período de chuvas deste ano agora para me ver se essa escola realmente for segura, tiver um laudo que me diga por escrito que essa escola é segura, aí nós vamos colocá-la para funcionar. Tá? Essa escola ficou 4 anos parada, gerou uma demanda enorme. Né? Tanto é que nós temos o planejamento de um novo NEC para o Marcelino, que vai ser feito para atender essa população toda desse bairro, até porque esse bairro essas crianças ficaram sem o seu local de atendimento. Se o laudo que vier for coerente, a escola realmente estiver estabilizada,
Aí eu vou fazer um processo jurídico de fazer uma reforma naquela escola. Qual é a reforma? Que eu conversei com os engenheiros e tal. É tirar aquele telhado que é muito pesado, que são telhas de concreto, refazer o telhado com telha, essas telhas de zinco, com aquela... tem um isopor por dentro, que são telhas térmicas, que são mais leves, e aí sim, fazer um estudo, determinar uma segurança e aí reutilizar a escola. Mas não tem a escola próxima, mas tem o transporte que leva elas até a escola. Eles não ficaram sem atendimento. Sim. E agora a gente tem um projeto que está em licitação já, que é o NEC do Marcelino, que vai ser construído na Maria Margareta da Cruz também, mas é um pouco mais para baixo. Os próximos NECs a serem construídos, quais são? Os próximos NECs são o Marcelino, que já está em processo de licitação, o da Macieiras, que entra em processo de licitação provavelmente o ano que vem. Das Macieiras aqui em Laranjeiras. E o projeto do NEC do Portal aqui também, que é uma interligação entre essas duas escolas que tem aqui, que vai ser feita uma interligação. Nós devemos tirar esta rua que fica entre as duas escolas para integrar essas duas escolas públicas dentro da sua área, sem que a criança necessite sair para fora. Então é um projeto também que já está pronto. Então nós, nesses próximos anos, temos a intenção de construir nessa cidade mais 6 NECs, tá? Nesses próximos 4 anos. E isso acaba movimentando a cidade também, porque com a construção desses novos NECs, novos funcionários terão que seriam admitidos, novos concursos virão, e isso é muito importante para a cidade. Não, é sempre assim, sempre partindo do princípio de manter a qualidade de ensino que nós temos em Caeira, né? Esse IDEB que nós temos aí, que é o 5º da Grande São Paulo, é uma meta e a gente está sempre nesses 4º, 5º, 3º, tá? Isso é uma meta. Sempre a gente vai ampliar a nossa rede, mas sempre de maneira a manter o padrão. Nunca fazer um depósito de criança. Isso é uma meta e uma definição que a Secretaria de Educação tem. Ainda com relação com algumas cobranças que a população faz muito, nós temos muito problema com a situação do transporte público dentro da cidade, o que até gerou uma grande manifestação por parte das pessoas nas mídias sociais. Teve a formação de uma comissão que, inclusive, o senhor já recebeu no seu gabinete. E o que o senhor tem para falar a respeito, o que o senhor pode falar sobre o transporte público em Caeiras? Bom, o transporte público é uma situação assim, muitos me falam, você tem que trazer outra empresa para concorrer aqui dentro e tal. Esta empresa está aqui dentro dessa cidade, estabelecida por um processo de licitação feito e por um contrato feito. Então, como eu sempre digo para você, seguindo a lei, nós temos que respeitar esse contrato. O que caberia a gente é exigir da empresa que ela realmente preste um bom serviço. Durante todos os anos passados, nós brigamos, entre aspas, no bom sentido, com a empresa para que ela cumprisse a sua parte. Colocasse os ônibus à disposição da população, né, principalmente nos horários de pico, que não deixasse a população aí esperando os ônibus por muito tempo, né, que realmente executasse o seu trabalho. Agora, nesse segundo mandato, nós, respeitando sempre a lei, fizemos atendendo a população que se manifestou, nós tivemos aquele aumento de passagem. Eu sou bem claro, eu enfrento todas as perguntas, todos os questionamentos, né, não tem nada para ser escondido. Como o trabalho da empresa não vinha sendo bem prestado, eu realmente não dei o aumento em 2011, 2012. Não dei realmente o aumento, não foi dado o aumento. E a empresa, toda empresa que trabalha tem o seu lucro, ou visa o seu lucro. E eles tiveram muita dificuldade em 2012. Mas a gente já tinha dado a oportunidade, em 2010, 2011, para que eles andassem, prestassem um bom serviço. Então nós enfrentamos o problema com falta de ônibus para o pessoal do Morro Grande, o pessoal que vem lá do terminal da Barra Funda tem muita deficiência, o pessoal de Eucaliptos lá em cima, o Marcelino, o Pinheiros lá em cima, que tem aquela falta de ônibus. E o pessoal sempre reclamando, a questão dos ônibus do deficiente.
e é uma meta que até o final do mandato, cumprindo a lei, a empresa vai ter que se adaptar a isso, ela tem que fornecer os ônibus aos deficientes, nos horários necessários. Então, isso assim. Então, o que eu tenho? Eu tenho hoje um contato direto com os empresários, mas no sentido de que eles prestem um bom serviço. Parece, mas se você notar, qualquer cidadão notar, trabalho prestado no fim do ano passado e este ano é diferente. Tanto é que as reclamações no Facebook já diminuíram muito. Quer dizer, então hoje a gente está apertando. Foi dado aumento? Foi, mas em compensação foi exigido à empresa que prestasse um serviço digno. Tá? E ela tem melhorado. Não digo que ainda é perfeito, não, longe disso. Ainda há muita deficiência, mas ela tem melhorado. Durante algum período a gente até conseguiu conversar com os donos, com os empresários e tal, e foi até obtido algum resultado. Em 2009, em 2008, 2009 nós tínhamos um bom trabalho. 2010, razoável. 2011, razoável. Em 2012, esse trabalho não foi um bom trabalho prestado. Tanto é que eu enfrentei, até na campanha eleitoral, várias reclamações da população sobre isso. Questão de horário de ônibus cheio, falta de ônibus. Então, eu também, na verdade, enquanto prefeito e na campanha eleitoral, também fui bastante criticado por isso. Tá? Agora, nesse segundo mandato, nós, respeitando sempre a lei, fizemos atendendo a população que se manifestou, nós tivemos aquele aumento de passagem. Eu sou bem claro, eu enfrento todas as perguntas, todos os questionamentos, não tem nada para ser escondido. Como o trabalho da empresa não vinha sendo bem prestado, eu realmente não dei o aumento em 2011, 2012. Não dei realmente o aumento, não foi dado o aumento. E a empresa, toda empresa que trabalha tem o seu lucro, ou visa o seu lucro. E eles tiveram muita dificuldade em 2012. Mas a gente já tinha dado oportunidade, em 2010, 2011, para que eles andassem, prestassem um bom serviço. Então nós enfrentamos problema com falta de ônibus para o pessoal do Morro Grande, o pessoal que vem lá do terminal da Barra Funda tem muita deficiência, o pessoal do Eucaliptos lá em cima, o Marcelino, o Pinheiros lá em cima, que tinha aquela falta de ônibus. E o pessoal sempre reclamando. A questão dos ônibus para deficientes, e é uma meta que até o final do mandato, cumprindo a lei, a empresa vai ter que se adaptar a isso, ela tem que fornecer os ônibus aos deficientes, nos horários necessários. Então, isso assim. Então, o que eu tenho? Eu tenho hoje um contato direto com os empresários, mas no sentido de que eles prestem um bom serviço. O que a gente espera? A gente espera que nós respeitamos o contrato, que ela tem um contrato com essa cidade. E esse contrato vai até quando? Esse contrato vai até 2021. Foi um contrato de quantos anos? Foi um contrato de 15 anos, renovado por mais 15 anos. Tá? Então, assim, o que acontece com isso? Eu, enquanto prefeito, tenho que respeitar esse contrato. Né? Mas também tenho que exigir que esse contrato seja cumprido à risca. A prefeitura ou as pessoas pagam o seu ônibus, o seu passe, mas também tem direito a um bom atendimento e um bom serviço. A gente sabe que esse serviço é prestado, é sempre insuficiente. Você vê os metrôs cheios, os ônibus cheios, em São Paulo cheio, vem em Franco cheio, Morato, quer dizer, mas isso não afasta o nosso problema, é Caieiras. Então, o que eu exijo da empresa? Eu exijo da empresa que ela cumpra o contrato. Isso significa que ela vai ter que colocar os ônibus, adaptar para os adaptados, ela vai ter que colocar o atendimento ao deficiente como prioridade nessa cidade. Nós vamos trabalhar a questão de acessibilidade, nós vamos trabalhar a questão de trânsito, né? Nós estamos trabalhando com o sistema viário, porque sempre uma alegação do atraso é porque é o trânsito. Só que eu discuto isso, porque de madrugada não tem trânsito. Por que o ônibus de madrugada chega atrasado? Então isso não é a desculpa. Então eu conversei com as pessoas que foram lá representando a cidade, a comunidade, em relação a custo de passagem e tal. O que nós temos que trabalhar é que a empresa cumpra o seu contrato, cumpra as suas obrigações, forneça um trabalho bom à população. No portal nós não temos nenhuma agência bancária, nenhum correspondente bancário.
Então, as pessoas que moram aqui, elas precisam ir até Laranjeiras para poder pagar numa Caixa Econômica, no Santander, que nós temos lá em cima, numa Caixa Econômica que abriu a própria agência, não só a lotérica. E assim, R$3,20 para ir, R$3,20 para voltar, só para ela se locomover aqui dentro, que não dá 5 quilômetros nesse período. Então, assim, fica muito caro. Não teria como ter um acordo com a empresa que eles pusessem, que fosse metade. Já ajudaria a pessoa. Existe isso, né? Existe. A pessoa que usa o cartão, ela tem, num deslocamento de ida, R$3,20. Dentro de um certo horário, no deslocamento de volta, ela só vai pagar metade. Isso já existe. Por 1 hora que nós estamos conversando com a empresa para ver se a gente consegue estender esse horário. Mas a minha meta, cobrar da empresa primeiro um atendimento digno. É isso que ela tem que ter. Ela tem o seu valor lá, que hoje é R$3,20? Tem. Mas em compensação ela tem que fornecer um atendimento bom. Eu acho que a população, ela sabe que ela paga, mas ela exige a contrapartida. Eu acho que isso, a gente como governante tem que cobrar isso. A população pagou, ela tem direito a um bom atendimento. É isso que a gente tem que acertar e cobrar dessa empresa. O que eu quero dessa empresa é, primeiro, ela forneça um bom serviço, um bom trabalho, com ônibus adequado, limpo, nos horários corretos. E a questão do atendimento ao deficiente. Isso é básico, isso é uma meta que eu vou cobrar até o fim do meu mandato. Tá? Eles também têm direito aos aumentos. Isso não resta dúvida. Mas dentro de um limite e dentro de uma prestação de serviço adequada. Então é isso que a gente tem que brigar ou lutar com a empresa. Não é brigar contra a empresa, é fazer com que a empresa cumpra o contrato que ela tem com o cidadão. Acho que é isso que é básico. Quando as pessoas têm uma crítica, e realmente é uma crítica para bem de uma comunidade, para bem de uma rua, de um bairro, eu estou lá para atender e tal. Quando a gente percebe que é um envolvimento político que não beneficia ninguém, a não ser ela mesma, aí eu não fui eleito para atender uma pessoa. Eu recebo muitas críticas, mas é direcionada. São 5, 6 pessoas. Algumas dessas pessoas estiveram pedindo emprego. Se você me arrumar tal lugar, emprego, eu não paro de criticar. Vai continuar criticando. E eu não vou ceder a 3, 4, 5 pessoas que significam muito pouco para a comunidade ou para a cidade. Mas eu não cedo a pressão, a essas tentativas de pressão, me ameaçando. Vou botar no Facebook, vou botar no jornal, vou na delegacia. Não tem problema. O erro foi cometido, o erro vai ser corrigido. Agora que eu não tenho mais nenhuma eleição para enfrentar, eu vou ceder a essa bandalheira? Não vou ceder. Essas pessoas vão continuar me criticando e tem que continuar criticando. Apontou um erro, eu vou lá e corrijo. Tá? Apontou um problema, eu vou lá e corrijo. Mas não vou ceder. Essas pessoas não vão fazer parte do meu grupo de trabalho. Primeira Impressão Entrevista é um oferecimento de Jornal Primeira Impressão, notícias e classificados, guiacaieiras.net, tudo o que você procura acha aqui, e NK Multimídia.